Glória a Deus, o Senhor é bom, você pode tomar o seu assento. Obrigado, muito obrigado, ministros de música. Graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus. Aleluia! Que bom que estamos aqui. Glória a Deus, é muito bom estar nesse lugar. Às vezes parece que a gente se esquece do que a gente vive aqui, né? Semana após semana. E quando a gente chega aqui, a gente se lembra como é importante essa unção coletiva, o poder de Deus manifesto. Sabemos que muitos não estão aqui hoje porque estão no período de descanso, renovo, e graças a Deus por isso. Os que estiverem online, aproveitem muito esse tempo de descanso, porque descanso é de Deus também, amém, irmãos? Férias é importante, é coisa de Deus para as nossas vidas. Deus é bom. Irmãos, eu quero começar indicando esse livro aqui, que eu amo demais, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, irmão Kenneth Hagin. Eu já li esse livro algumas vezes, e ele sempre me ajuda, me dá um norte, sabe? É um dos livros preferidos para mim, porque ele me ajuda muito. E se você de repente está começando o ano e está em busca de um direcionamento, um norte para você, né? Querendo uma inspiração, né, para buscar uma visão de Deus para o seu ano, eu te dou essa dica. É uma leitura simples, rápida, fácil, e que pode te ajudar muito, te inspirar muito, amém, para esse ano. O irmão Hagin diz aqui, nesse livro, uma das coisas que ele diz aqui, é uma frase que a gente ouve de vez em quando alguns pregadores do Rema, do Verbo da Vida falando, é que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Eu já ouvi o apóstolo Guto falando essa frase algumas vezes. O irmão Hagin fala essa frase aqui, mas ele continua dizendo, mas se você seguir a palavra de Deus, você vai encontrar uma direção segura para você, amém? Então são preciosidades como essas que tem aqui dentro, e você pode fortalecer o seu 2025, amém? Nós estamos então começando a série de mensagens Comece Bem. Quantos creem aqui que a gente vai começar muito bem esse ano, amém? E todo início, irmãos, é muito importante, e um bom começo pode determinar muito do sucesso ou do fracasso de um projeto, né? A gente sabe que no final as coisas podem até ser resolvidas, mas se a gente começar bem, a gente consegue fazer com que o caminho seja mais leve, né? Se já começa errado, irmãos, até ajeitar as coisas no meio do caminho dá trabalho demais, né? Então, se a gente começar bem, a gente vai ter uma expectativa melhor. Ederson, rapaz, coisa boa te ver aqui, muito bom, bom demais. Desculpem a pausa, mas é digno de... Bom demais, te amo, viu? Muito feliz de te ver aqui. Glória a Deus. E quando eu pensava no tema começar bem, irmãos, primeiro eu pensei em Fórmula 1, gostava de Fórmula 1 na época do Ayrton Senna, depois eu parei de assistir. Assisti um pouquinho com o Rubinho, menos com o Felipe Massa, aí depois eu fui parando. Mas o Ayrton Senna, eu era fãzão do Ayrton Senna, né? Eu acho que muitos aqui são dessa geração também, né? Eu pensei na Fórmula 1, né? Porque a largada da Fórmula 1 é um dos momentos mais emocionantes, né? Pensei também nos 100 metros rasos, lembrei do Usain Bolt, né? Aquele velocista. Mas aí eu fiquei pensando, rapaz, na verdade a nossa vida não tem muito a ver com essa velocidade extrema da Fórmula 1, nem com o tiro curto dos 100 metros rasos, né? Nossa vida tem mais a ver com a maratona, com uma escalada, né? Tem mais a ver com isso. Quando a gente vai pensar sobre a nossa vida com Deus, por exemplo, nosso crescimento espiritual, é uma caminhada, passo a passo, paciente, não é? Que a gente vai entendendo, aprendendo, avançando, não é um tiro curto. Tem algumas coisas até que a gente gostaria, né? Parece que seria bom, né? Se fosse rapidinho assim, já tô top já. Mas a vida real não é assim, não é? É um passo a passo. A mortificação da nossa carne, renovação da nossa mente, é um passo a passo, é uma maratona. Nosso desenvolvimento emocional, intelectual, quantos aqui continuam aprendendo e crescendo emocionalmente, equilibrando a sua alma, né? Aprendendo também intelectualmente. A gente está a vida inteira aprendendo. Eu nunca parei de aprender, eu sei que você também não. Nossa saúde física também não é uma maratona? Eita glória! Ou às vezes é uma montanha russa?
Depois da ceia de Natal, parece a montanha-russa, né? Assim, Jesus amado, glória a Deus. Nossos relacionamentos, irmãos, casamento, família, criação de filhos, não é assim? Uma maratona, dias e dias, buscando melhorar, crescer, nosso crescimento profissional, financeiro, enfim, a nossa vida como ela é assim. E se é assim, é porque era para ser assim mesmo. Deus fez do jeito certo. Amém, irmãos? Não era para ser uns 100 metros rasos, acabou. Eu acho que ia ficar muito sem graça, né? De fato, nossa vida é maravilhosa e começando bem, a gente tem a chance de terminar muito bem. Uma coisa sobre maratona, irmãos, é que de fato a distância é maior, ou uma escalada, né? Às vezes não é uma distância grande, mas é uma subida que é lenta, né? Desafiadora, com seus desafios. Mas o ponto é que essa questão da distância, ela é bastante afetada pelo caminho, pelo começo e pelo caminho. Porque numa distância grande, se você erra um caminho, quando você descobre que está errado até consertar, a distância aumenta muito. E aqueles que já têm as viagens de férias aí, já devem ter passado por algumas assim, né? Achando que era um caminho e foram para outro caminho. Bom, eu quero te convidar hoje para observar princípios de 3 grandes projetos de Deus. Esses projetos foram a criação, o envio de Jesus, que eu vou chamar de a encarnação. Eu sei que essa palavra foi meio que roubada por uma outra religião, mas essa palavra é bíblica, amém? O verbo se fez carne, o nome disso é encarnação. Então não fique chocado quando eu falar encarnação enquanto eu prego, amém? Você está numa igreja evangélica mesmo, hoje à noite. Então a criação, a encarnação e a igreja, a família de Deus na terra. E olhando para esses 3 grandes projetos, irmãos, eu quero tirar alguns princípios que eu creio que podem ser muito úteis para começarmos bem 2025. Amém? O primeiro princípio, irmãos, é organização. Sempre que Deus começou algo, Ele começou colocando ordem no pedaço. Amém? A criação, por exemplo, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse haja luz, e depois criou todas as coisas. Então Ele colocou ordem no caos, para então criar todas as demais coisas e colocar o ser humano sobre a terra. Na encarnação, nós vemos Jesus falando que Ele é a luz do mundo. Jesus veio trazer esclarecimento. Aquilo que era até então sombrio, né, nebuloso, a lei mosaica, que não dava esclarecimento para os homens, Jesus veio manifestar graça e verdade aos homens, colocar em ordem a informação correta celestial, do ser de Deus. Amém? Jesus veio trazer esclarecimento, luz. E ainda a igreja, irmãos, quando começa a igreja, a primeira coisa, e continua sendo a mesma coisa, quando alguém entra na igreja, a primeira coisa que acontece é novo nascimento, trazendo luz onde há trevas, trazendo solução, ordem onde tem caos, o coração do ser humano. Então Deus começa com ordem. Agora, olhando um pouco mais para a criação, que é esse primeiro projeto de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, vai ter aqui disponível no telão, mas eu te incentivo a abrir sua Bíblia também, se você estiver com ela, seja em papel ou smartphone, eu te incentivo a abrir sua Bíblia, não perca esse hábito de abrir a Bíblia, amém, e acompanhar a sua Bíblia também. Aqui o telão fica mais disponível para, de repente, pessoas que não têm a Bíblia disponível, ou estão com alguma limitação para ler a Bíblia, amém? Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Uma curiosidade aqui, irmãos, quando essa palavra que foi escrita em hebraico para falar sobre sem forma e vazia, de fato ela significa um caos absoluto. Quando diz então que a terra era sem forma e vazia, está dizendo que havia um caos absoluto sobre a terra. Amém? E Deus veio colocar ordem ao caos. Deus veio organizar as coisas novamente. Não se constrói algo significativo sobre caos.
Então, se existe algum tipo de caos na sua vida, se você enxerga, né? Aí pense na sua vida nas 5 dimensões: sua vida espiritual, sua vida emocional, intelectual, seu corpo físico, seus relacionamentos, suas finanças. Se você enxerga caos em alguma das áreas da sua vida, em primeiro lugar, coloque ordem no caos. Amém? Você não vai construir algo significativo, como eu disse, sobre o caos. Primeiro você precisa eliminar o caos, para depois então construir algo que seja significativo. Amém? Caos não é fundamento seguro. E tem pessoas que insistem, irmãos, a ficar lidando com o caos. Você não vai ficar lidando com o caos, você tem que resolver o caos. Você tem que eliminar o caos. E a Bíblia, irmãos, nos dá instruções, direções, princípios para eliminar qualquer tipo de caos que tenha se levantado diante de nós. Se existe algum tipo de caos, alguma coisa que signifique caos diante da sua vida ainda presente, dia 5 hoje? De janeiro? Dia 5 de janeiro. Não é? De 2025, ainda se apresenta algum tipo de caos diante da sua vida, a Bíblia te dá instruções para eliminar o caos. Então não é para ficar lidando com o caos, é para você colocar ordem no caos. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Resolva o caos e depois construa. Não erre tentando construir em cima de caos, porque o fundamento está frágil demais. Na criação, irmãos, a ordem ao caos veio com Deus dizendo: haja luz, separando as coisas em seus devidos lugares. Amém? E o mesmo princípio segue hoje, irmãos, é pela fé. Amém? Na fé na palavra, você declarando a palavra de Deus diante daquilo que se apresenta como um caos diante de você. Na prática, então, identifique onde possa haver caos, desordem, bagunça. Pense um pouco nisso. Eu quero que essa mensagem seja prática. Minha intenção não é te emocionar, não é promover uma experiência agradável. Eu quero te ajudar a transformar o seu 2025. Eu quero te ajudar para que o seu 2025 de fato seja um novo ano de Deus. Amém, irmãos? Se ficar o caos do ano passado, irmãos, 2025 não será novo. Você precisa de colocar de fato ordem no caos, amém? Então, se você identifica bagunça, desordem em alguma área da sua vida, pense agora nisso. Se você puder, escreva isso: eliminar, tal. Lembrando que caos não são pessoas, não elimine pessoas. Pá! Dá vontade, eu sei, mas não é bíblico. O máximo sobre isso é você se desassociar, né, de associações que possam estar te prejudicando na sua jornada. Isso de fato é bíblico. Mas pense nisso: sua vida espiritual, alma, corpo, relacionamentos, finanças. Lance a palavra. Amém? Não só pense, porque só pensar não resolve nada. Pense, se puder, escreva e lance a palavra de Deus sobre esse caos. Amém? Pegue versículos bíblicos que sejam respostas a esse caos e lance a palavra, crendo no coração, falando com a boca e eliminando o caos diante de você. Amém? Segundo conselho prático: início de ano, irmãos, é um ótimo momento para organizar a casa. Amém? Fazer doações, tirar do armário roupa que faz anos que você não usa, não é? Coisas do tipo. Lá em casa está sendo o mês da faxina, de botar a casa em ordem. Até a ferramenta emprestada eu pedi para os irmãos. Então, irmãos, é um bom momento. Início do ano, de repente, você também está de férias e você tem um tempo disponível. É um tempo de você olhar para a sua casa, sabe? E abrir espaço para o novo. Coisa velha ocupa o lugar do novo. Você precisa liberar espaço para o novo. Irmãos, eu tirei, foi muita coisa lá de casa. Quantos mais aqui passam por essa sensação, tipo, eu vou precisar disso em algum momento? E aí você guarda aquilo naquele lugarzinho que você só se lembra quando você já não lembrava mais e você foi lá naquele lugar para fazer outra coisa. E aí aquele negócio que você precisaria estava lá.
Às vezes você até precisou, mas não lembrava que tinha e comprou um novo, né? Só eu aqui ou alguém mais? Arranca tudo aquilo, irmãos, que significa confusão e desperdício diante de você. Amém? E pega isso. Enquanto o caos aprisiona ao passado, organização libera para o futuro. Amém? Então tira o caos, organize para que seus olhos possam ser focados agora no futuro. Amém? Então princípio 1 dessa noite, organização. Segundo princípio para essa noite, irmãos, sempre que Deus começa algo, Ele se considera parte do plano. Amém? Segundo princípio é cooperação. Fala comigo, cooperação. Olha só, na criação, por exemplo, a Trindade, irmãos, se envolvendo na criação, né? Você vê ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se envolvendo diretamente em todas as coisas que foram criadas, inclusive com o ser humano também. Em relação ao homem, irmãos, a gente vê no Éden, Deus em comunhão com o homem. Deus não só deu instruções para o homem, mas Deus se fazia presente, cooperando para que a função do homem, o propósito do homem pudesse se cumprir na criação. A influência de Deus sobre a vida humana. A mesma coisa nós vemos na encarnação, no Verbo, Jesus fazendo carne. Jesus veio à Terra não para fazer a ideia dele, mas para cooperar com Deus. E o Espírito Santo guiava Jesus, o Espírito Santo dava poder para Jesus operar sobre a face da terra. Não foi uma carreira solo. Jesus não veio fazer as coisas por si, amém? Mas eles operavam juntamente, Deus Pai, Jesus, o Verbo encarnado e o Espírito Santo. Jesus disse certa vez, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava aqui consciente, irmãos, de que estava operando numa vontade maior do que a dele, operando na vontade de Deus. E a igreja, irmãos, Jesus termina o seu ministério terreno dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo vai dizer, somos cooperadores de Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo inaugura a igreja, então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, operando na criação, na encarnação de Jesus, na vida da igreja, cooperação. Você não está aqui para uma carreira solo. Você não está aqui para viver uma vida independente, nas suas próprias forças. Deus está disponível para te ajudar. Aleluia! Muito melhor do que criar um projeto, irmãos, para 2025, é você entrar no projeto de Deus para você em 2025. Dá muito mais trabalho você criar um projeto. É muito melhor você entrar no projeto que Deus tem para a sua vida nesse ano. Mais uma vez, fica a dica. Se você está um pouco perdido, isso aqui é apenas... Eita, Jesus! Calma. Isso aqui é apenas uma dica para você, mas tem tantas outras possibilidades ali no Verbo Shop. O pessoal do Verbo Shop pode te ajudar também. Amém? Mas entra no projeto de Deus. Tem gente teimando, irmãos. Eu, na final do ano, a gente tem um projeto para esse ano, e no final do ano eu comecei a pensar um monte de coisa, e fui para a internet buscar ferramentas e tal, não sei o quê. Aí Deus me deu um puxão de orelha federal, irmãos, dizendo, ei rapaz, cadê eu nessa história? Aí eu fui aquele perdão Jesus, dei um passo atrás, na verdade dei uns 5 passos atrás, perdão, esqueci, vou pregar depois, e me ajustei, desfiz lá o que eu tinha feito, eu confio no Senhor, Pai, é com o Senhor essa parada, amém? Glória a Deus, aleluia, confia no Senhor. Irmãos, não há um ser humano sequer na face da terra que não possua planos de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer mais pessoalmente, Deus tem um plano para você. Deixa eu deixar isso mais do momento. Deus tem uma história para você viver em 2025. Deus tem uma ideia para esse ano, para você. Deus tem sonhos para esse ano, para a sua vida, amém? Aleluia, aleluia, busca saber e entrar nessa ideia. Olha que salmo maravilhoso, esse eu quero te convidar a ler no telão, porque é numa versão um pouco diferente. Salmo 139, versículos 16 a 18,
na NVT. Tu me viste, isso é um salmo de Davi, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Será que você pode ler comigo novamente isso aqui em voz alta, lendo isso sobre a sua vida? Podemos ler novamente? O pessoal da mídia pode colocar no versículo 16 novamente? Glória a Deus, obrigado. Vamos juntos? Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Assim são os pensamentos de Deus a respeito da vida de cada um de nós, irmãos. Provérbios 16:1 diz que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse mesmo versículo na NTLH diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Não é que a gente não possa planejar, de fato a Bíblia nos inspira a planejar, mas o ponto é apresentar esses planos diante do Senhor e conferir se esses planos estão alinhados com a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Como é que eu entro nesse projeto de Deus, pastor? Como é que eu faço parte desse projeto de Deus para a minha vida? Olhando para o segundo projeto, a encarnação de Jesus, encontramos uma atitude aqui que é fundamental, irmãos, para a gente ser cooperador de Deus. E essa atitude, ela está narrada em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Essa atitude é se esvaziar. Fala comigo, me esvaziar. Vamos ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na prática, irmãos, o que significa fazermos como Jesus? Pensarmos ou termos uma atitude como Jesus? O que significa se esvaziar na prática? Primeiro é ser autêntico. Jesus, irmãos, a vida de Jesus não foi um fingimento. Jesus de fato se fez gente, ser humano. Ele de fato se esvaziou do ser de Deus, e ele se tornou um ser humano de verdade. O que ele viveu aqui na terra foi vivido de verdade. Então, se esvaziar fala sobre a autenticidade. Viver uma vida verdadeira diante de Deus e diante das pessoas. Se esvaziar é quebrar esses bloqueios que fazem a gente às vezes entrar em perigos de hipocrisia. Fingir que somos uma pessoa que não somos de verdade. Esconder algumas coisas da nossa vida por medo, vergonha, alguma coisa do tipo, senso, de indignidade, essas coisas que o diabo lança sobre a nossa vida. Jesus não ficou aprisionado ou escravizado ao medo, como cantamos aqui, irmãos. Ele era filho de Deus, livre, cheio do amor de Deus, convicto, irmãos, daquilo que Deus tinha sobre a vida dele. E é essa convicção que deve nos direcionar também, irmãos. Sermos inspirados para esse lugar em Deus, onde a gente fica livre para sermos nós mesmos. Livres para não temermos, irmãos, quando as pessoas descobrem que não somos perfeitos. Oh, que descoberta! Quando as pessoas olham para nós e elas ficam de repente decepcionadas, porque criaram uma imagem de nós que de repente não é aquilo que elas estão conhecendo com a nossa intimidade.
Deixa eu te falar, irmão, seja autêntico, seja você, cresça no Senhor, cresça no Espírito Santo, vence aquilo que ainda não foi superado, que não foi vencido por você, mas supera isso no Senhor, cresce na palavra de Deus, mas seja você mesmo. Autêntico diante do Senhor e diante das pessoas. Segundo, na prática, irmão, seja obediente. Esvaziar-se fala sobre obediência, fala sobre sem resistência, irmão, dizer sim para Jesus, dizer sim para o Senhor, amém? Com confiança, com comprometimento. Dependência, irmãos, é a palavra-chave daqui, amém? Jesus veio dependente de Deus. Jesus não era esse super-herói que as pessoas ficam pensando por aí, não. O seu nascimento já demonstrou total dependência, foi um bebezinho, não é? Totalmente dependente de um homem e uma mulher naturais aqui, amém? Que nem nascidos de novo eram, e ficou dependente deles, não é? E aí, irmãos, no seu crescimento, foram 30 anos, irmãos. Jesus nasceu com um propósito, sua vida se resumiu a 33 anos e meio aqui na terra, e 30 anos foram de dependência, aprendizado, crescimento, e a gente às vezes quer os 100 metros rasos, né? Jesus cresceu 30 anos para viver 3 anos e meio de propósito. Aleluia! Significa que o propósito dele foi cumprido apenas os 3 anos e meio? Não, irmãos, construção também conta. Na verdade, foi uma vida no propósito do Senhor, mas a gente não gosta de contar o tempo de construção, a gente não gosta de contar o tempo, irmão, de bastidor, mas Deus ama bastidores, Deus honra construção, crescimento, amém, transformações, no nosso caso, não no caso de Jesus, arrependimentos. Deus ama isso, irmãos, obediência, a gente querendo fazer uma coisa, mas vem uma direção de Deus e a gente, sim, Senhor, é aqui mesmo que eu vou. A gente desejando ir por um caminho ou almejando alguma coisa e o Senhor nos redirecionando para um outro lugar e a gente sendo rápido para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, melhor é obedecer. Aleluia, esse é um lugar, irmãos, de sucesso em Deus. Isso é cooperação, o princípio da cooperação. Deus tem uma ideia. Aprenda a discernir a ideia de Deus para você. Como? Vai para a palavra, vai para a oração, leia livros como esses, busque o Senhor vai esclarecer os seus passos. Deus está interessado, irmãos, de dar respostas para a gente. Algumas pessoas, irmãos, quando falam, vou descobrir o meu propósito, pessoas ganham muito dinheiro aí dizendo, né, que vão ajudar a descobrir propósito, não sei o quê. Deixa eu te falar, irmãos, é muito mais simples do que muitas vezes a gente está pensando. Meu propósito, meu chamado, você de fato, se olhar para si, e dentro do seu relacionamento com Deus, se você tiver um bom relacionamento com Ele, vai ser fácil para você, porque vai ser óbvio, vai ser claro, vai ser maior do que você, vai gritar mais alto do que qualquer outra ideia que passe na sua cabeça. E você vai ter a percepção da voz do Espírito Santo no seu espírito, dizendo, olha, você sabe o que eu te chamei para fazer. Você pode ter um plano B, plano C, mas o plano é esse, e Deus não muda, eu não mudo, fica nele. Isso é revelado na intimidade, isso é revelado, irmãos, no tempo com Deus, amém? E muita coisa da nossa história, irmãos, já revela muita coisa do nosso propósito, dons, habilidades, facilidades, até personalidade, desde que ela seja convertida no Senhor e no Espírito, amém? Tudo isso vai revelando peças do quebra-cabeça sobre o nosso propósito, o nosso motivo de existir, amém? Aleluia, busque o Senhor e você vai ter respostas também sobre o seu propósito, amém? Glória a Deus. Então, primeiro princípio, organização. Segundo princípio, cooperação. Terceiro princípio nessa noite, sempre que Deus começa algo, Ele empodera, Ele dá poder, amém? O terceiro princípio é capacitação, amém? Fala comigo, organização, cooperação e capacitação. Esses 3 princípios você vai enxergar em tudo o que Deus faz. Primeiro, Deus organiza antes de construir. Segundo, Deus não gosta de fazer nada sozinho.
E terceiro, Deus libera poder para todo propósito que Ele tem para qualquer pessoa. Amém? Ele capacita cada um de nós. Na criação, por exemplo, irmãos, nós vemos ali Deus abençoando o ser humano, o homem e a mulher. Ele abençoa e diz: sejam fecundos, prosperem, multipliquem, não é? Protejam o jardim, guardem o jardim, frutifiquem abundantemente. Você vê Deus capacitando o ser humano a cumprir o seu propósito sobre a face da terra. Quando Jesus é encarnado, nós vemos Jesus sendo ungido com o Espírito Santo e com o poder. Jesus, como eu disse anteriormente, irmãos, ele não estava aqui na força dele, ele foi capacitado por Deus para obedecer a Deus, ele foi capacitado por Deus para cumprir o seu propósito. E a igreja, irmãos, a igreja em Atos capítulo 1, e eu vou ler esse texto com vocês, Atos capítulo 1, versículos 4, 5 e o versículo 8, também foi empoderada, capacitada pelo Senhor. Atos 1, versículos 4, 5 e 8 diz o seguinte: e comendo com eles, Jesus estava comendo com os discípulos já depois de ressurreto, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas vocês receberão, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Fala comigo: poder, capacidade. Aleluia. O Senhor, irmãos, compartilha, nos dá poder para fazermos tudo aquilo que somos chamados por Ele para nós fazermos. O irmão Reagan, irmãos, no livro O Espírito Santo e Seus Dons, ele diz: sem o Espírito Santo é como tentar cortar uma madeira com um machado cego. É assim, irmãos, a nossa vida sem o Espírito Santo é como tentar cortar algo com uma madeira com um machado cego. O gaúcho, para entender melhor, né, seria cortar uma picanha com a faca cega, né? Ou tentar acender a churrasqueira com carvão molhado, né? Algo assim, irmãos, é difícil demais para a gente viver a nossa vida de forma plena sem o fogo, sem o poder do Espírito Santo. Amém? Os dons, irmãos, de fato estão disponíveis. A força está disponível, a graça está disponível, mas não vão ser usufruídos sem as ferramentas adequadas. Amém? E como é na prática, como é que eu posso ser capacitado, fortalecido por Deus na prática? Efésios capítulo 5, versículo 18 até o 21, é um dos textos que nos falam sobre isso. Efésios 5, 18 a 21 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Falando, amém? Você tem que falar. Falar o quê, pastor? Falar em línguas, falar a palavra, falar o céu, trazer o céu para a sua boca. Você precisa verbalizar a fé. A fé não pode ser, irmãos, apenas ouvida e guardada aqui dentro. A fé precisa ser verbalizada, ela precisa ser colocada para fora. Ela não vai operar eficazmente se ela não for exposta. Amém? A fé tem ações correspondentes. Ela fala, ela faz algo, ela age com algo. E aí eu quero te trazer de volta. Nós estamos falando sobre começar bem. Estamos olhando para 2025. Irmãos, colocou ordem no caos. Irmão, você está consciente do seu propósito, cooperando com Deus, dentro de uma ideia de Deus para a sua vida. Ei, é hora de liberar fé sobre isso. É hora de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. É hora de chamar o novo de Deus sobre a sua vida. A gente é muito fácil, irmãos, muito rápido para falar sobre as coisas que não estão funcionando. É muito fácil essa língua liberar isso.
Não é muito fácil. Pense num assunto fácil, eu falar de problema. É muito fácil, e quando está numa mesa, cada um fica disputando quem tem um problema maior. É fácil, irmãos. Aí por isso Tiago diz, irmãos, essa língua é um leme de um navio. Ela é delicada, é perigosa, tem que saber cuidar dela. E você precisa direcionar a sua língua para o que está no seu coração. Se tem fé no coração, fé precisa ser liberada sobre o seu ano. Então, se você ainda não começou a fazer isso, é tema de casa. Você precisa liberar fé sobre janeiro, sobre fevereiro, sobre março, até dezembro, irmãos. Libere fé sobre as suas finanças, libere fé sobre a sua saúde, libere fé sobre os seus negócios, libere fé sobre a sua família, libere fé sobre a sua vida. Libere a fé, libere a palavra de Deus sobre a sua vida, aleluia. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, falando fé e falando também, irmãos, a palavra de Deus, se enchendo do Espírito também, falando em outras línguas, aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito para vencer o dia mau, irmãos. Você precisa estar cheio do Espírito para vencer esse mundão que está muito mundo. Precisa, irmão, não tem como negociar isso. O mundo está muito mundo. A gente precisa ser muito crente. Tem que ser proporcional, irmãos. Não dá, é uma escolha. Mas esse crente meia boca, religioso, vai num culto, esquece que é crente na segunda, vive uma semana morna e volta no outro culto. Eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Não vou sair daqui, aí vai para a semana, aí vive a semana, aí, irmão, não vai funcionar, não vai funcionar. A vida que vai funcionar plenamente, irmãos, é de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, se você preferir, você cheio do Espírito Santo. Você tem um encontro marcado com Deus todos os dias da sua vida. Ele não falha nesse encontro, e você também não pode falhar. É feio deixar Deus esperando, é mal educado uma pessoa ficar esperando a gente não aparecer lá, e nem dar satisfações. Deus está todos os dias esperando você para um cafezinho com Ele, ou um chimarrão se você preferir. Deus está todos os dias te esperando para liberar conselhos do céu para o seu dia, para a sua semana. Deus está todos os dias te esperando, e Ele não falha um dia sequer. Acorde, busque ao Senhor, pense nas coisas do alto, medite na palavra, tenha um tempo de oração, e o Senhor certamente vai te inspirar e te livrar diante das coisas que estão diante daquele dia ou daquela semana, amém? Então 3 princípios para você praticar, para olhar para a sua vida. Eu quero muito que você olhe para isso de uma forma prática. Olhe, pensa na sua vida, pensa naquilo que pode ser organizado, pense naquilo que você precisa entrar, onde Deus está operando. Eu preciso cooperar com Deus, qual é a ideia de Deus? Pensa nisso, pensa também na capacitação, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, amém? Há algo em comum, eu quero já convidar o Ministério de Música para cá, por favor. Há algo em comum nos 3 projetos de Deus, na criação, na encarnação e na igreja. Na criação, Deus lança a palavra e o Espírito Santo opera. Na encarnação de Jesus, Deus lança Jesus a palavra e o Espírito Santo unge Jesus. Na igreja, Deus lança a palavra. Oi? Aleluia. Bom dia. Quem estava dormindo acordou. A gente falando de encarnação, teve uns que saíram do corpo e voltaram, né? A gente não crê nessa igreja aqui não, viu, gente? Então vou repetir. Algo em comum nesses 3 projetos. Fique em pé para você ver que eu estou terminando mesmo. Primeiro, na criação, Deus lança a palavra e o Espírito Santo opera. Amém? Deus fala e o Espírito Santo opera com poder. Na encarnação de Jesus, Deus lançou a palavra Jesus e o Espírito Santo ungiu Jesus. Na igreja, Deus enviou a palavra como sacrifício e o Espírito Santo desce agora, vem sobre todo aquele que crê.
amém, é nascido de novo e pode ser revestido de poder também, amém. Nos 3 projetos, é a palavra e o Espírito, amém. Fala comigo, a palavra e o Espírito. Não tem projeto que dê certo na nossa vida sem a palavra e sem o Espírito, amém. Todo e qualquer projeto, eu não estou falando só de projeto espiritual não, irmãos, todo projeto, estudos, família, negócios, todo projeto da nossa vida só vai funcionar com a palavra e com o Espírito Santo, amém, irmãos. É assim que funciona. Não é só sobre começar como Deus começou, mas hoje eu estou falando principalmente sobre começar com Deus, amém. Quero te inspirar a isso. Não é só sobre começar como Deus, o que Deus fez vou fazer igual, mas acima de tudo é começar 2025 com Deus. Quando a gente começa com Deus, irmãos, nós somos abençoados, somos liberados para prosperar, como foi Adão e Eva no início, amém. Quando a gente começa com Deus, a gente começa com precisão. A palavra diz que Deus enviou Jesus na plenitude do tempo, precisão, tempo certo, sem perder tempo, remindo o tempo, acertos. Nossa vida fica mais assertiva quando a gente começa com Deus. E ainda, quando a gente começa com Deus, a gente começa provido, empoderado, capacitado, assim como foi com a igreja de Atos. Começa a igreja, se vira aí, não, começa a igreja e eu te dou poder para você testemunhar, poder para ser isso que eu sonhei sobre a sua vida, amém? Eu não posso passar essa oportunidade sem dizer para você que está aqui, de repente nos visitando hoje, que a melhor decisão que você pode tomar para 2025 na sua vida, e nem só para 2025, para o resto da sua vida, é começar esse ano com Deus. E você pode pensar, mas eu já tenho Deus. Deixa eu perguntar para ver se você tem mesmo. Sabe como a Bíblia diz que a gente de fato tem Deus? Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz que se nós cremos que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e confessamos Jesus como Senhor, nós somos salvos, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então na Bíblia, começar com Deus é começar crendo no coração e confessando Jesus como Senhor com a sua boca. De repente você crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, mas se você ainda não confessou Jesus como Senhor com a sua boca, para começar com Deus você tem que fazer isso. É o caminho bíblico para você ser salvo. Então se você crê, mas você ainda não confessou Jesus, eu quero te convidar a fazer isso nessa noite, e você vai começar 2025 top demais. Não tem como não ser o melhor ano da sua vida até hoje, amém? Tem alguém que ainda não fez essa confissão e deseja fazer isso hoje? Basta levantar uma das suas mãos no seu lugar, bem alto, para poder te ver, e eu vou orar junto com você aqui, amém? Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração e deseja fazer isso? São todos salvos aqui? Você pode dar aquele 360 aí evangelístico e olhar para essa pessoa que está perto de você. Se você não conhece uma pessoa que está perto de você, pergunte para ela: você já confessou Jesus como Senhor? Jesus já é Senhor da sua vida? Você já é salvo? Aleluia, glória a Deus. Eu preguei 40 minutos, você pode pregar um minuto também. Glória a Deus. Todos salvos? Graças a Deus, o Senhor é bom, aleluia.